Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicasbet e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui quais são as melhores equipes para você apostar, tanto a favor como contra a equipe, né? Se você chegou aqui e é novo, já se inscreva no canal e deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho gratuito aqui para vocês no YouTube, beleza rapaziada? Sem muitas enrolações, você vai acessar o dicasbet.com.br totalmente gratuito. Chegando no Dicasbet você tem várias ferramentas aí de você detectar as equipes que mais vencem ou que mais perdem em seus campeonatos, né? Clicando aqui na parte de porcentagens, você vai até aqui a categoria de resultados. Aqui chegando aqui até a categoria de resultados, você tem vários filtros aqui que você pode fazer. Clicando no mercado de vitória, você vai ver as equipes aqui que mais vencem no mundo em determinado campeonato. Se você clicar aqui em vencer sem sofrer gol, quer dizer o que? As equipes que mais vencem sem sofrer gol. E aqui invicto vai dar aqui as equipes que menos perdem em determinado campeonato. Empate vai dar as equipes que mais empatam e aqui derrota vai detectar aqui as equipes que mais perdem no mundo, seja no Brasil ou em outras ligas aí estrangeiras, beleza? Eu vou te mostrar aqui no mercado de vitória. Aqui abaixo a tabela é dividida em três partes. Aqui na primeira tabela vai estar contabilizando aqui as estatísticas de todos os jogos da equipe, seja dentro ou fora de casa. Aqui a segunda tabela vai contabilizar apenas os jogos que a equipe fez dentro de casa e a terceira tabela aqui vai contabilizar os jogos que a equipe fez como visitante, beleza rapaziada? Observe aqui que a tabela é muito fácil de interpretar, até você que é iniciante vai saber interpretar isso aqui com muita facilidade. Aqui por exemplo o Sport de Lisboa, de Portugal, dos 11 jogos que ele fez até o momento, ele venceu todos os 11 jogos no campeonato português, ou seja, 100% dos jogos o Sport venceu no campeonato até esse momento. Já dentro de casa, o Ajax, 100% dos jogos o Ajax venceu o campeonato, lá no campeonato holandês, né? Assim como o Al Hilal, o time de Neymar no momento, né? 5 jogos, 5 vitórias dentro de casa. E aí você vai também os visitantes, né? O Celtic, dos 6 jogos que o Celtic jogou até esse momento, 100% eles venceram o jogo. Então aqui dá para você detectar as equipes que mais vencem no mundo, né? Aqui a ordem aqui de ranking que você vai descendo aqui é do maior para o menor. As equipes que estão em cima sempre vai ter a porcentagem maior. Conforme você vai rolando, a porcentagem vai caindo. Beleza? O Al Ittihad, por exemplo, os 10 jogos que ele fez na Arábia Saudita, venceu 90% até o momento. O time da Al Hilal, da mesma forma, os últimos 10, em 9 eles venceram até o momento. E aí você vai filtrando aí as equipes aí, né? Você também pode separar por campeonato. Se você clicar aqui em selecionar o país, você selecionar aqui o Brasil, Série A, por exemplo, aqui você vê as equipes que mais venceram até o momento. Por exemplo, o Botafogo, dos 34 jogos que o Botafogo disputou, eles venceram 20, assim como a equipe do Palmeiras. Já dentro de casa, o melhor mandante até esse momento é o Fortaleza. 17 jogos e 13 deles o Fortaleza venceu nos 90 minutos, ou seja, 77% aí dos jogos o Fortaleza ganhou dentro do Castelão. Aqui jogando fora de casa, o Botafogo dos 17 jogos venceu 9, né? Ou seja, quase a metade aqui dos jogos. Observe que o Brasileirão aqui, né, para mercado de vitória da equipe visitante, não é tão alta assim a porcentagem como dos líderes aqui, dos mandantes. Por exemplo, São Paulo, Palmeiras e Fortaleza são os 3 melhores mandantes até esse momento. Observe que 77% do líder Fortaleza, né, como mandante, e o visitante 53% apenas do Botafogo, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que prevalece muito o fator casa, né? Então aqui também você dá para ver a estatística tanto dentro como fora de casa. E aqui você quiser filtrar os últimos 10 jogos mais recentes, né? Porque o Brasileirão a gente já está na 34ª rodada. Então, se você quiser ver apenas os últimos 10 jogos mais recentes, você clica aqui nesse filtro e bota aqui os últimos 10 jogos. E aqui os últimos 10 jogos, o Corinthians junto com Internacional e Palmeiras são as 3 equipes que mais venceram, né? O Palmeiras, o Corinthians e o Internacional venceram 70% dos últimos 10 jogos mais recentes do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza em casa, os últimos 10 jogos, ganhou 9 jogando no Castelão. O Internacional no Beira-Rio, os últimos 10 jogos, ganhou 80%. E fora de casa, qual a equipe ganha mais fora de casa? Os últimos 10 jogos, Botafogo. Dos últimos 10 jogos, o Botafogo ganhou 60% como visitante. Então, até isso você dá para ver. Você dá para ver a estatística de todo o campeonato ou apenas dos últimos 10 jogos mais recentes, né? Porque o Brasileirão a gente já está na 34ª rodada. Então, é importante você ver os últimos 10 jogos mais recentes. Porque às vezes a equipe começa bem
e depois oscila, né? Por isso que eu gosto de ver os últimos 10 jogos, que aí eu tenho noção de como a equipe vem nos últimos jogos. Aqui, mudando o mercado, eu vou clicar aqui em invicto. Aqui quer dizer o quê? As equipes que menos perderam no Brasileirão nos últimos 10 jogos. Aqui o Botafogo, por exemplo, dos últimos 10 jogos, o Botafogo, todos os 10 foram invictos, ou seja, nenhum jogo ele perdeu aí nessas últimas 10 partidas, assim como o Internacional, né? Aliás, o Internacional já vem de 15 jogos sem perder, né? Porque aqui eu filtrei aqui os últimos 10 jogos, mas o Internacional já está 15 jogos sem saber o que é derrota no Brasileirão. E jogando dentro de casa, o Corinthians, junto com o Fortaleza e o Inter, não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos em casa. Então, aquelas equipes que você bota ali na dupla chance, né? No criar aposta junto com outros mercados, é uma boa opção. Então, aqui fora de casa também, os últimos 10 jogos, o Botafogo não perdeu em 9, né? Então, você dá para ver também as equipes que vêm invicto. A equipe que vem mais empatando os jogos, Bragantino, nos últimos 10 jogos o Bragantino empatou 7, então você detecta também. As equipes que mais vem perdendo, você clica aqui em derrota. Os últimos 10 jogos do Bahia, o Bahia perdeu 7, então o Bahia já vem numa forma recente, não muito boa assim, né? Assim como o Atlético Paranaense, os últimos 10 jogos perdeu 6. Jogando dentro de casa, mesma coisa. Jogando fora de casa, a mesma interpretação. O Atlético Goianiense perdeu todos os jogos fora de casa, mais recentes. Os últimos 10, 100% eles perderam o jogo. Então você filtra aqui quais as equipes que mais vencem, as equipes que menos perdem e as equipes que mais perdem no campeonato. Então você tem essa opção de detectar aqui através da ferramenta de porcentagem. Aqui, através da estatística de sequência, você clica aqui em resultados e vai ver as equipes que vêm numa sequência de vitória, derrota ou empate, seja lá o que for. Aqui, por exemplo, o Sport de Portugal venceu os últimos 11 jogos da Liga, ou seja dentro ou fora de casa, ele venceu todos os últimos 11. Porém, essa equipe aqui do Los Angeles Galaxy, ele venceu os últimos 8 jogos, porém foi em casa. Como você pode ver, venceu os últimos 8 jogos da Liga em casa. Às vezes a equipe vence seguido em casa, às vezes vence seguido fora de casa e às vezes vence tanto fora de casa como dentro de casa, né? Então é importante você ler aqui e interpretar se é dentro de casa ou se é de um modo geral, beleza, rapaziada? Equipes que vem perdendo, clica aqui em derrota. Você vê que essa equipe aqui, ó, da Holanda, perdeu os últimos 6 jogos da Liga fora de casa. Então isso aqui você também detecta nessa ferramenta. Equipes que vem empatando em jogos seguidos, dá para você ver aqui também, seja de modo mundial ou se você quiser filtrar aqui, por exemplo, vou botar aqui Vitória e vou botar aqui o Campeonato Brasileiro para ver se tem alguém vencendo o jogo seguido. Por exemplo, aqui o Corinthians venceu os últimos 5 jogos do Brasileirão. O São Paulo venceu os últimos 3 jogos em casa. E aqui dá para você analisar o adversário, o próximo adversário do Corinthians, né, o Vasco, e o dia do jogo, a data e o horário da partida, né? Então tudo isso você tem a opção de filtrar aqui também, né? Equipes que vem perdendo no Brasileirão seguido. Olha isso, o Atlético Goianiense perdeu os últimos 10 jogos seguidos como visitante. E aqui dá para você ver também equipes que vêm em sequência de invencibilidade. Observe que o Fortaleza nos últimos 17 jogos no Castelão não perdeu de ninguém. Os últimos 17 jogos totalmente invicto. O Internacional, assim como eu falei no vídeo anterior, ou no momento anterior, né? O Internacional está invicto nos últimos 15 jogos do Brasileirão, seja dentro ou fora de casa. O Corinthians, os últimos 13 jogos no Neoquímica, não perdeu nenhuma. E aí você vai brincando de filtrar. Assim você sabe as melhores equipes que vêm mais consistentes para apostar no mercado de vitória, as equipes que vêm mais vezes perdendo e a equipe que mais vezes vem invicto. Aí cabe a você analisar o confronto, né? Como você analisa o confronto? É simples, por exemplo, vou pegar aqui Vitória. Corinthians venceu os últimos 5 jogos do Brasileirão. Próximo jogo ele enfrenta quem? O Vasco da Gama. Vamos analisar aqui nas estatísticas do Vasco e do Corinthians. Vou selecionar aqui domingo, né? O jogo é amanhã. Selecionar domingo e vou até o Brasileirão Série A e vou botar aqui nesse confronto Corinthians e Vasco. Eu vou filtrar aqui, ó, mercado de casa ou fora, porque eu quero apenas os jogos do Vasco fora de casa e os últimos resultados do Corinthians em casa. Observe que o Corinthians, os últimos 3 jogos ganhou aqui, né, do Palmeiras, do Cruzeiro e do Atlético Paranaense. E os últimos 3 jogos do Vasco, o Vasco perdeu os últimos 3 jogos, todos os 3 jogos pelo placar de 3-0. Então você já vê que é um mercado que tem tendência de vitória para o Corinthians, né? Aqui facilmente. E aqui você dá para analisar também outras características aqui. O Vasco, dos últimos 3 jogos fora de casa, não conseguiu marcar gol em nenhum adversário, né? Fora de casa. O Corinthians, dos últimos 6 jogos em casa, o Corinthians marcou pelo menos 2 gols. Então dá para você ver aqui também através da estatística de confronto. Observe que o Vasco, além de perder, ele está perdendo no primeiro tempo. Perdeu no primeiro tempo,
nos últimos 3 jogos fora de casa, então também você dá para ver. Além disso, o Vasco vem sofrendo pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos da Liga. Então aqui, tudo que tem aqui é os destaques daqui. Porém, se você não quiser ver tem gente que não gosta de ver, né, os números, né, tem em forma de frase também, né, para facilitar a sua leitura. Então espero que vocês tenham gostado, rapaziada, dessas estatísticas aqui. Você dá para analisar tudo completo, seja gol sofrido da equipe, gol marcado, equipes que perdem no primeiro tempo. Então tudo vocês têm dentro dessas ferramentas que eu mostrei para vocês aqui dentro do Dicasbet, totalmente gratuitos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário se você gostou do conteúdo, e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e boas análises a todos.